Bom, gente, gravando a aula a partir de agora, tá certo? Vamos falar sobre direito religioso, direito no campo das religiões, na verdade. Esse direito que nós vamos falar aqui hoje não é no sentido de funcionamento das religiões em si, mas no direito ao respeito às religiões, tá certo? De início, é crime você zombar publicamente, você violentar a pessoa por razão da sua escolha religiosa, tá certo? Antes que alguém queira incriminar quem está falando, é, não é crime você falar a respeito da religião. O crime é você discriminar pelo fato da religião, tá certo? E assim, o nosso Estado, na verdade, primeira pergunta que eu faço para a gente dar início, eu já fiz essa pergunta outras vezes a vocês, qual é a religião oficial do Brasil? Liga o microfone e responde aí para a gente. Não tem, na verdade. O Brasil é um estado laico. Exatamente, né? Nosso país, né, Na é teoria, né? laico, é laico, né? Pelo menos teoricamente Era falando. pra ser, pelo menos. Exatamente, era para ser pelo menos, exatamente, né? Teoricamente falando, nós somos um país laico. Se bem, o camarada diz, não, é laico, é. Mas tem uma coisa no nosso país que não deveria existir no estado laico que a gente adora. Feriado. Os meus nossos feriados são feriados religiosos, católicos inclusive. Mas ninguém quer, não, para o país ser laico eu vou querer trabalhar no feriado, não. Quando eu falo em feriado, todo mundo, né, acha de boa o país ter influência religiosa, né? Mas assim, né, em um estado laico mesmo, 100% laico, não teria nem feriado religioso, para vocês terem ideia, tá certo? Hoje a gente vê muita interferência, inclusive das religiões no governo, mas oficialmente, o nosso país ele é laico. A nossa Constituição, ela não determina religião oficial. Existem países que têm, né? Por exemplo, se não todos, mas a grande maioria dos países do Oriente Médio, eles são países que têm como religião oficial o islamismo. Então, nesses países se torna proibido, inclusive, em alguns deles, a prática de qualquer outra religião que não seja o islamismo, tá bom? Mas o Brasil não. O Brasil é um país, né, de liberdades religiosas. É um país em que você pode viver a sua religião ou a falta dela. Você pode crer em Deus ou pode crer em qualquer coisa que seja. Você tem essa liberdade, tá bom? Você não vai ser preso pelo fato de ser ateu, você não vai ser preso pelo fato de não ter religião, você não vai ser preso pelo fato de ser espírita, você não vai ser preso pelo fato de ser evangélico ou católico ou qualquer questão que seja. E essa prerrogativa, né, esse direito, né, vamos dizer assim, de país laico e de liberdade religiosa, ela está assegurada no artigo 5º da Constituição, inciso 6º, que foi reproduzida aí na apostila de vocês logo no primeiro parágrafo. Acompanha aí, por favor, tá certo? Pela apostila, ó. É inviolável, no caso Guilherme acompanha pelo ouvido, né, Guilherme? É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Ou seja, é um direito, quando ele fala que é inviolável, quer dizer que é um direito assegurado, é um direito que não pode ser prejudicado. A liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Quando ele fala que está sendo assegurada esse exercício de crença, né, essa liberdade de crença e de consciência, é o seguinte: quando fala de crença, é o teu direito de ser católico, evangélico, espírita, Hare Krishna, budista, seguidor do sikhismo, do confucionismo, ou seja, do que tu quiseres, tá certo? Quando fala liberdade de consciência, é o teu direito tanto de seguir alguma coisa como de não seguir nada. Então, por exemplo, o ateu, ele tem o direito dele garantido de ser ateu. É uma liberdade de consciência. Não, eu não quero, a minha consciência diz que não existe Deus, não existe nada, e eu não quero seguir, não quero acreditar em nada. Não, tudo bem, cara. Então, é um direito teu ali garantido, tá certo? Já quando fala assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, quer dizer que ninguém pode ser preso pelo fato de estar cultuando, tá bom? Cultuando quem? Deus não, cultuando qualquer coisa que seja. A minha religião diz que o coqueiro é uma árvore sagrada e eu vou cultuar o coqueiro. Então eu não vou ser preso porque estou cultuando o coqueiro, tá certo? Tá lá o coqueiro lá na praça, eu estou lá fazendo minha reverência a ele, eu não vou ser preso por conta disso. Então é assegurada, tá certo? O exercício do culto religioso e garantido a proteção aos locais de culto e suas liturgias, né? Quando fala nos locais de culto, ou seja, templos religiosos, beleza, mas tem religião que não frequenta templo. A Wicca, por exemplo, não tem templo. Então o pessoal da Wicca se reúne no meio da mata, no meio da floresta. E ali, para eles, naquele momento,
aquele local é o local de culto religioso, então tem que ser protegido. Ninguém pode chegar, não, tem um pessoal da Wicca ali se reunindo no meio da mata, vamos lá, vamos quebrar tudo, vamos tocar o terror, porque não protege o templo, não, protege qualquer local de culto. Se uma pessoa de uma religião afro, né, da Umbanda, do Candomblé, de qualquer ramificação que seja, ela está fazendo uma oferenda, Davi conseguiu ligar a câmera, ela está fazendo uma oferenda na beira de um rio, aquele local ali é local de culto, tem que ser protegido, tá certo? Então, inclusive, se houver perturbação de outras pessoas ao momento do culto, eles podem acionar a justiça e as pessoas vão responder criminalmente da mesma forma se tivessem invadido uma igreja, tá bom? Tem esse detalhe aqui, é muito interessante vocês entenderem. O direito brasileiro, ele, não sei dentro da atualização do Código Penal como é que ficou, mas é passível de 1 mês, se eu não me engano, de 1 a 4 meses de reclusão a pessoa que profana ou que desrespeita local de culto, tá bom? Então, quando a gente passa, por exemplo, isso é muito comum, principalmente aqui em Pernambuco, na área litorânea, na área das praias, e o pessoal tá ali fazendo oferenda para Iemanjá, tudo mais. Ah, não, eu vou para ali porque não é uma religião que eu aceito, não é uma religião que eu gosto, eu vou esculhambar. Pode ir, bicho, à vontade. Agora vai ficar sabendo que, de repente, tu pode ser enquadrado aí no Código Penal, tá bom? Então, qualquer local de culto, ele é protegido pela lei, inclusive, tá certo? Inclusive, há pessoas que são protegidas, vamos dizer, de maneira mais, como é que eu vou dizer assim, de maneira mais intensa que outras. Eu posso chegar, há 2 anos, mais ou menos, né, que a gente foi para Serra da Barriga, não foi isso? Só que não foi daqui do grupo, acho que foi Pauíque, Guilherme e Clara, que, né, não faziam parte da turma ainda. E Pauíque fazia, mas resolveu ficar em casa. Então, aquela pessoa que nos recebeu, né, no caso a mãe Neide, ela é patrimônio vivo do estado de Alagoas. Qualquer coisa que acontecer com aquela criatura ali, quem vai investigar vai ser a Polícia Federal, para vocês terem ideia. Porque ela é um patrimônio, na verdade. Ela deixa de ser uma simples líder religiosa e passa ao status de patrimônio. Há uns 3, 4 anos mais ou menos, nós tivemos um caso aqui no estado de uma imagem de Santa Quitéria que foi roubada de uma igrejinha aqui próximo a Garanhuns. E quem investigou o crime, quem vem investigando o crime, na verdade, é a Polícia Federal. Embora a imagem já tenha sido encontrada, quebrada, inclusive, né, com uma série de avarias, mas a Polícia Federal é quem está investigando. Então, assim, não é o simples fato, né, de ser... não há uma igualdade, vamos assim dizer, em termos de investigação, em caso de crime, não, tá certo? Então, tem uma certa variedade aí. Gente, alguma pergunta até o momento? Alguma pergunta, alguma inquietação, alguma coisa a adicionar? Não, né? Patrick, depois que a mãe dele ameaçou jogar ele do primeiro andar, ele não achou que ele acordou cedo. Aí eu tava reclamando que não ia acordar cedo, coitado. Vai sim, você acorda, né? Gente, vê só. A liberdade religiosa também ela é defendida dentro dos direitos humanos, tá certo? É, na verdade, direitos humanos é uma coisa muito abrangente, né? Tem gente que só olha, não, porque tá defendendo bandido, isso aqui lá, não. Direitos humanos, ele fala de tudo. E como a religiosidade é uma dimensão humana, a liberdade religiosa, né, o desrespeito à liberdade religiosa é considerado também um crime dentro da concepção dos direitos humanos. Então, observa que é uma dimensão muito grande, na verdade. Há uma dimensão muito grande por trás do desrespeito à religiosidade do outro, tá certo? Não é simplesmente um crime local, mas é considerado, inclusive, um crime contra a humanidade. Nós tivemos recentemente, aliás, recentemente não, tá com um certo tempo, bastante tempo, por sinal, né? Eu ainda estava na faculdade de História, e lá na cidade de Lagoa dos Gatos, um pessoal invadiu uma igrejinha da zona rural, né? De uma vila, e fizeram fotos com gestos obscenos, com imagens de santo. E assim, a sorte dessas pessoas é que elas tiveram o cuidado de cobrir o rosto antes de fotografar tudo mais. Porém, a polícia estava investigando, né? Do jeito que nossa polícia é eficaz, com certeza ainda não pegou ninguém, né? Mas, assim, a polícia estava investigando o, o crime. Por quê? Porque é desrespeito total, né, à liberdade religiosa do outro.
Nós tivemos casos, por exemplo, de pastores que chutaram imagens de santo, casos de padres que invadiram igrejas evangélicas, né? Isso de maneira mais atrás, na verdade, que tudo isso são crimes, né? Foi como eu estava falando hoje para o pessoal do oitavo ano. A gente não é obrigado a praticar a religião do outro, não, mas a gente tem que respeitar não só a liberdade, não só a religião, mas a escolha política, a orientação sexual, ou seja, qualquer tema que seja que faça parte das liberdades individuais, nós temos a obrigação de respeitar, independente de qualquer coisa que seja. Ah, mas eu não concordo. Eu não concordo, por exemplo, que o pessoal das religiões afro façam sacrifícios de pomba, com carneiro, com seja lá o que for. Tá bom, cara, só tu não ir. Só você não só se tornar membro. Ah, mas eu tenho pena da pombinha, tá certo. Ninguém tem pena de comer a galinha com xerém, né? Então, só tem pena daquilo que o pessoal tá usando ali no culto, né? Mas o que consome, na verdade, não tem, né? Então, assim, tem uma série de... é, vou usar até uma palavra um pouco pesada, uma série de hipocrisias que existem, né? Que Que tá sendo a galinha. tá cortando bastante, Paulo, que teu microfone. Qualquer coisa tu manda digitar aí pra gente, tá certo? Oh, desculpa, Relaxa, relaxa. Então, assim, há uma série de coisas que nós temos que... A gente aponta na religião do outro, quando na verdade a gente não olha para nós, né? Entendeu? Então, assim, o nosso Código Penal, ele prevê punição para os criminosos, certo? Nesse caso aí. E também, né, está lá no artigo 208 do Código Penal, que diz mais ou menos assim, né? Isso aí está no primeiro, segundo, terceiro parágrafo aí na apostila de vocês. O Código Penal brasileiro, aliás, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, desculpa. O Código Penal brasileiro considera crime punível com multa e até detenção, certo? Multa e até detenção, ou seja, cadeia mesmo. Zombar publicamente alguém por motivo de crença religiosa. Então, você zombar de uma pessoa pelo fato da crença dela, em razão da crença dela, é considerado crime no Brasil. Impedir ou perturbar cerimônia e ofender publicamente imagens e outros objetos de culto religioso. Tá certo? Então, observa aí que há uma dimensão muito grande nessa questão. Não é simplesmente, não, a minha liberdade me dá direito de zombar da religião do outro. Não, tua liberdade não te dá direito a isso, não. Você tem direito a respeitar a religião do outro. Você tem a obrigação, inclusive, de respeitar a religião do outro, tá certo? Porém, ah, não só na questão da religião, mas também aqui, ó, ofender publicamente imagens, né? Ah, não concordo porque a Bíblia diz que não sei o que lá, porque isso, porque aquilo. É como eu já falei mais de uma vez, não é o fato de concordar ou não, é o fato de respeitar, tá certo? A gente vê, infelizmente, inúmeros casos de pessoas que invadem terreiros, de pessoas que invadem igrejas católicas para quebrar a imagem, para fazer isso e aquilo, sem necessidade alguma, né? Não tá te ofendendo, né? Como diz meu sogro, a imagem não tá comprando fiado para você pagar depois. Então deixa lá, né? Eu vi recentemente o caso de um grupo de traficantes evangélicos, vê que contradição arretada, né? Lá no Rio de Janeiro, eles invadiam os terreiros e fazia com que os membros, né, com que os fiéis daquele terreiro ali quebrassem as imagens sob a ameaça de morte. Então quebrasse, apontava a arma realmente e mandava eles quebrar as imagens. Em uma outra situação, teve um terreiro numa cidade do Rio de Janeiro também, só que aí não foi por invasão de traficante, foi por gente muito pior intencionada, vamos assim dizer. Invadiram o terreiro e quebraram tudo. Ao que aconteceu? Padre Fábio de Melo e o pastor Kleber Lucas juntaram dinheiro e reconstruíram o terreiro, inclusive comprando as imagens. Aí foi uma polêmica danada na época, porque foram dizer que eles estavam incentivando aquela prática e tudo mais, e eles simplesmente se defenderam da seguinte forma: do mesmo jeito que nós temos nosso direito, eles também têm os deles. Então, observa que duas pessoas, né, dois grupos religiosos que tradicionalmente discriminam, né, tentam ter um enfrentamento às religiões afro, dessa vez estavam ali unidos em prol daquela causa, né? Então, eu lembro que na época que o pastor Kleber Lucas e o padre Fábio de Mello fizeram isso, foi tanto no meio católico quanto no meio evangélico, foi muita polêmica pelo fato de eles terem ajudado a reconstruir um terreiro, né? Um terreiro de Umbanda. Tá entendendo? Então, assim, é a questão do respeito à religião do outro, né? O nosso Código Penal, ele, inclusive, prega essa questão aí, como nós já lemos, e a questão da intolerância religiosa, né, que é esse desrespeito generalizado, ele tanto é considerado, como falei para você, desrespeito aos direitos humanos, como nosso Código Penal também
ele penaliza, né, até sendo redundante, ele penaliza as pessoas que cometem essa falta de respeito. É isso? Pessoal, alguma pergunta até agora? Alguma dúvida? Alguma coisa a acrescentar? Ok. Então, vê só. A ONU, certo? Em 1981, ela declara, né, ela emite uma declaração sobre a eliminação de todas as formas de discriminação e intolerância. Isso aí vocês estão lá na página da apostila, ainda nessa página da apostila de vocês, só que lá embaixo tem assim, Declaração do Direito à Liberdade Religiosa na ONU. E na íntegra, né, aliás, em resumo, o texto diz o seguinte, isso é o primeiro artigo, né, do texto. A discriminação entre seres humanos por motivos de religião ou crença constitui uma ofensa à dignidade humana. Observa que texto, né? E deve ser condenada como uma violação dos direitos humanos e das liberdades fundamentais proclamadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A questão da discriminação por conta da fé da pessoa, em outras palavras, tá certo? Então, em que sentido? Tem uma empresa muito conhecida aqui na região, na nossa região, que está pedindo para que as pessoas que mandem currículo para lá façam uma declaração de crença. Eu achei até estranho, né? O pessoal comentando isso num grupo que eu participava, dizendo que estão pedindo uma declaração de crença. Aí um rapaz no grupo perguntou, não é declaração de renda, não? Ele fez, não, de crença. O cara disse que foi lá levar o currículo e a empresa pediu para que ele pegasse um papel em branco e escrevesse. Eu, fulano de tal, portador do documento número tal, declaro que faço parte de tal religião, que pratico tal religião, que sou ateu, que pratica a religião da galinha pintadinha e do galo do Guarujá. Ou seja, qualquer crença religiosa que você tivesse, você tem que declarar ali. Por quê? Porque a empresa foi bem clara, disse que iria usar isso como critério de seleção. Se, se houvesse, né, de repente uma denúncia, né, alguém se tivesse se sentido prejudicado, eu sou praticante de tal religião, e se sentisse prejudicado por esse fato, então a empresa responderia criminalmente. Né? Não sei se está respondendo na verdade, né? Até porque eu não tenho contato com essa empresa. Mas assim, a empresa pedindo carta de crença, antigamente se perguntava muito em entrevistas de emprego, qual é a religião que você pratica, ou de que religião você é adepto. E se a pessoa se sentir prejudicada por esse fato, ela pode acionar a justiça, né? E né, aqueles que ofenderam, né, os ofensores vão responder criminalmente, tá certo? Então, a liberdade de crença, ela é primordial. Né? Você dá a liberdade de crença para as pessoas, isso é altamente primordial, tá certo? Já na nossa Constituição, no artigo 33, ele fala, né, que é vedada qualquer forma de proselitismo. Aí seria interessante vocês fazerem o seguinte, circular essa palavra proselitismo, circula ela aí na apostila de vocês. Proselitismo ela tem uma série de significados, tá certo? Ela pode significar, deixa eu abrir aqui a tela. Apareceu a tela para vocês? Uma tela branca? Aham. Certo. Aham. Proselitismo é igual a doutrinação, nesse caso religiosa, tá certo? Aplicando aqui ao nosso contexto. Doutrinação religiosa. Catequese, que não se aplica apenas ao fato católico, tá certo? Catequese é você tentar impor sua religião, seja ela qual for. Entendam bem. A Constituição, ela não proíbe o fato das pessoas pregarem o evangelho, não, tá certo? Ou de pregar a religião que acreditam, tanto é que há a liberdade religiosa. A nossa Constituição, ela proíbe a imposição, tá certo? Ou seja, você tem que, de toda forma, seguir essa religião aqui. Você é obrigado a seguir. Tanto é que nosso país ele é laico. Então, se o Estado não exige que você siga alguma crença, por que que uma individualidade, como é que uma pessoa vai querer se sobrepor ao Estado, tá certo? Então, a nossa Constituição, ela proíbe qualquer forma, qualquer tentativa. Então, por exemplo, o professor que ele tenta, por exemplo, manipular para que a turma toda seja católica, para que a turma toda seja evangélica, para que a turma toda seja espírita. Então, uma empresa
que tenta impor que todo mundo que seja daquela empresa se converta a tal religião. Quais são os limites também dessa questão aí? Posso tirar, pessoal, aqui o quadro? Se eu não puder, alguém diga Pode. não, tá certo? Pode. Pode. Porque eu não tô vendo todo mundo não aqui, não. Vou ver agora, quando eu fechar o quadro. Quais são os limites dessa questão aí? Bom, eu tenho empresa, eu tenho 30 funcionários na minha empresa e todo dia pela manhã eu convido todo mundo para ir para o pátio participar de uma oração. Quem não quiser ir, não vai. Um exemplo. O que é proibido nessa prática aí? Eu chegar e dizer, olha, você está na minha empresa, você só fica nela se você se converter ao islamismo. Você está na minha empresa, você só permanece nela se você se converter ao judaísmo. Você só fica nela se você se tornar ateu. Então, isso aí é proselitismo, tá certo? Escolas que tentam, por exemplo, existem escolas confessionais, mas nenhuma dessas escolas elas obrigam a pessoa a se tornar membro daquela religião, não podem. Tá certo? Então, por exemplo, o Diocesano, o Sagrado Coração, o Nossa Senhora das Dores, se não me engano, aquela escola lá de Bezerros, ela não obriga as pessoas a se tornarem católicos. As escolas adventistas, a escola batista, a escola metodista não obrigam as pessoas a se tornarem seguidores dessas religiões. A faculdade umbandista que existe lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, se eu não me engano, não obriga ninguém a se tornar dessa religião. Então, o proselitismo é quando você tenta obrigar a pessoa a se tornar. Observa que não é evangelizar, é diferente. Eu chegar, por exemplo, fazer parte de uma igreja e levar uma mensagem para as pessoas, uma forma de convidar as pessoas a fazer parte dali é uma coisa. Eu querer obrigar, não, sou professor de ensino religioso de vocês e nessa quarentena eu me converti ao judaísmo e vocês agora vou fazer com que vocês todos se tornem judeus também. Aí é proselitismo, é crime. Tá certo? Entendido, pessoal? É a diferença? Para depois ninguém, quando chegar, o pessoal batendo na porta querendo levar uma mensagem de paz, né? Uma mensagem evangélica ou católica, seja lá o que for. Não, eu vou lhe enquadrar no artigo 33 da Constituição. Não, não é assim, né? Vamos saber ponderar as coisas. Nem a pessoa vai saber o que é o artigo 33, nem também você vai estar pagando ali, passando uma vergonha ali, né? Diante da pessoa. Ih, Gabriel chegou agora. Beleza, Deus. Aí continuando aqui, pessoal, ó, a Constituição de 88 determina que a educação religiosa, já vai falar agora um pouquinho da nossa área, que a educação religiosa nas escolas públicas assegure o respeito à diversidade cultural do Brasil, vedada quaisquer formas de proselitismo. Isso que a gente acabou de falar. As escolas, elas podem, tá certo? Ter, né? Inclusive, recentemente se tornou obrigação que as escolas tenham a disciplina de ensino religioso. Porém, em nenhum momento ela pode catequizar, ela pode ter a intenção de doutrinar, ela pode ter a intenção de converter o aluno a fazer parte daquela religião ali, tá certo? No começo, quando assinaram inclusive essa lei, eles queriam fazer uma abertura para que o professor de ensino religioso ele fosse ou um padre ou um pastor. Mas aí voltaram à Constituição e viram que a Constituição não permite, e se for um padre ou um pastor que seja, mas que ele tenha cuidado para não tentar doutrinar, tentar catequizar qualquer aluno que seja, porque aí senão, né, a nossa querida Dona Justa iria tomar as providências com relação a isso, tá certo? Gente, alguma pergunta? Alguma dúvida? Ok, aí vejam, como nós estamos falando sobre a questão do ensino religioso nas escolas, eu vou passar como atividade para vocês justamente essa questão, tá certo? Que vocês procurem entender, tá certo? Vocês vão fazer aí um resumo no caderno de vocês. Não vai ser preciso mandar para mim no Classroom, pelo menos por enquanto. Em outro momento eu poderia estar cobrando isso aí de vocês. Tentar entender como é que funciona, de fato, a lei de ensino religioso no Brasil, tá certo? Inclusive, isso tem sido tema de redações. Vou até dar essa dica depois para João Neto aí, de repente, tá certo? Isso tem sido dicas de redação, isso tem sido temas de redação. Certo? Quais são os limites, na verdade, do ensino religioso aqui no Brasil? Né? Ou quais deveriam ser os limites do ensino religioso no Brasil? Observa que hoje nós temos a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, nós seguimos ela, e observa que a BNCC, embora ensine sobre religiões, em nenhum momento tenta pregar nenhuma como sendo a correta, nem nenhuma como sendo errada. Simplesmente mostra, né, as crianças. Nós estamos trabalhando com crianças religiosas com o 8º ano e a gente está conhecendo um monte. Aqui nós estudamos sobre imanência, transcendência, com base em conceitos filosóficos e bíblicos, mas mesmo assim, sem impor, né, de forma alguma, não, tem que ser dessa forma, tem que ser dessa outra forma aqui, tá certo? Então,
Eu vou jogar lá pro Classic 1 a orientação da atividade para vocês daqui a pouco, mas a lógica vai ser essa. Nós pesquisarmos os limites, tá certo? Da lei de ensino religioso no Brasil, e depois nós vamos marcar uma aula, não sei se essa é próxima ou se daqui a 2 aulas, mas desde já vocês vão estudando. Nós vamos fazer aqui uma discussão, né? Nós vamos debater um pouquinho a respeito da liberdade religiosa aqui no Brasil, ou seja, dos limites que há na liberdade religiosa no Brasil, tá certo? É, só para citar um exemplo para vocês, não sei se vocês sabem, mas há uma lei que determina a distância entre igrejas no Brasil. Aqui na nossa cidade ela não é cumprida, logicamente, né? Se você chegar ali naquele entorno, na entrada ali do Areal, você vai ver que são muitas igrejas, uma em cima da outra praticamente. Mas existe uma lei que determina a distância entre templos religiosos no Brasil. Aí a liberdade religiosa mora onde? Mora para quem chegou primeiro. Então, se eu cheguei primeiro, construí minha igreja aqui, então há um limite, se eu não me engano, são de 300 metros. Só que, logicamente, ninguém bota isso aí em questão, né? Mas aí, se esse negócio vai começar a se espalhar, logicamente, o pessoal vai começar a questionar, vai começar a cobrar espaço ali, tá certo? Então, assim, vamos tentar entender, vamos tentar estudar quais são esses limites que podem haver na questão da liberdade religiosa no Brasil. Ah, eu acho muito errado o pessoal do candomblé sacrificar bode. Mas aí é a forma deles cultuarem. A gente tem que respeitar. Ah, mas é errado. Eu acho que isso aí não deveria estar no direito à liberdade religiosa. Então, são essas coisas, né? São essas opiniões próprias que nós vamos tentar debater nessas próximas aulas, na verdade, tá certo? Então, vão estudando aí como é que se dá essa questão da liberdade religiosa no Brasil. Lembrando mais uma vez, né? Todas as nossas aulas agora são ao vivo, né? Não vai ter mais as aulas gravadas. Amanhã nós temos geografia. Quarta temos geografia novamente. Né? E aí não vai ter mais aquela questão de se eu mandar num dia aula, não vai ter no outro, a gente vai ter aula de geografia normal. E domingo, aliás, domingo, desculpa, na sexta, a gente fecha com a aula de história, né? A gente fecha a semana com as aulas de história, tá certo? Então, gente, dúvidas, perguntas, algo do tipo, alguma coisa a acrescentar? Rapaz, nunca pensei que eu tivesse tanta facilidade de ensinar sobre direito religioso para ninguém, porque eu ensino, ninguém tem dúvida. Então todo mundo aprendeu fácil, fácil. É que nem eu digo pro pessoal do oitavo às vezes, né? Às vezes a gente fala isso, que é para o professor não falar muito e a gente ficar de boa, né? Eu já usei muito essa estratégia. Queria agradecer a vocês, né? Depois de sexta-feira, que eu disse que tinha 20 pessoas no meu canal. Quando eu fiz aquele apelo, aumentou para 30, tá certo? Então, já estamos muito perto. Oxê, em um dia, 10 pessoas aderirem, é bacana, velho, é bacana. Tá certo? Eu tô quase chegando a 1000, né? Como a Raíssa disse, eu tô já ganhando a plaquinha. Né? Falta bem essa plaquinha com quantos mil que a pessoa ganha, eu não sei. Vocês me orientam aí. Quem souber quanto. Não sei nem que diabo de plaquinha é essa, mas tudo bem. Tá certo? E assim, a gente tá organizando algumas novidades para vocês, na verdade, tá bom? Então vamos sempre acompanhando, tá bom? Nossas aulas. Bons estudos para vocês, tá certo? Eu vou jogar a questão lá pro Classic 1 daqui a pouco. E assim, gente, se esforce um pouquinho, tá difícil, mas tá já chegando ao fim. Né? Graças a Deus, todos os dias, embora as pessoas, embora o William Bonner goste de nos dar notícia negativa, eu parei de assistir. Na verdade, quando começa o Jornal Nacional, eu passo o álcool na mão e mudo de canal, boto outra coisa, né? Porque até para pegar no controle, para mudar dali, a gente tem que ter cuidado. Eu parei, né? Eu tirei o Jornal Nacional da minha vida, graças a Deus, passei a Professor, respirar bem melhor, tá certo? E assim, professor, Oi? Fala, Paulique. você percebeu? Toda vez que o jornal começa com a notícia boa, né, esse cara pode sobreviver, a Cali morre. Então, não tem ao vivo. Não, assim, eu acho o seguinte, cara, eu não tô dizendo que não existe problema não, entende bem, mas tem muita neura nesse meio também, entendeu? Então, assim, eu prefiro, logicamente, eu tô medidas preventivas, né? Eu não tô de máscara agora, mas a minha tá aqui, ó. Precisar ir onde for, eu vou com a minha, logicamente, né? Eu passo o álcool gel nas mãos, eu tomo todas as medidas preventivas, logicamente, mas assim, velho, eu tô evitando, né? Então, a gente vê que tem muita notícia positiva e eles não fazem muita questão de divulgar. Mas já 3 países aí tiveram resultados positivos com vacinas, né, a saber, Estados Unidos, Inglaterra e China, já tiveram resultados positivos com vacina. Inclusive, os chineses estão vendo aí a possibilidade de gerar um medicamento que vai imunizar durante um tempo as pessoas, para dar um prazo maior para elaboração da vacina. E assim, tá chegando o período de sair parar, velho. Então, existe uma curva natural.
existe uma curva natural, ela vai subir, mas em algum momento ela vai estabilizar, vai começar a descer. Entendeu? Então, assim, vamos pensar positivamente, né? Vamos emanar energias positivas, né? Como que se diz, né? No sentido bem místico da palavra, e tudo vai acabar dando certo, né? Vamos parar de pensar negativo as coisas, né? As coisas vêm no momento que devem vir e assim por diante, tá certo? E vão embora no momento que também devem ir, tá certo? Então, vamos pensar positivamente e tudo vai acabar dando certo. Logo, logo a gente está ali nos encontros presenciais, tá bom? Então, gente, nenhuma dúvida, né? Eu tenho 3 minutinhos, vou estar encerrando agora a reunião, vou estar jogando a questão para vocês lá no Classroom. Bom intervalo para nós, né? Vê aí, aula online com intervalo pelas inovações que estamos tendo. E quando for amanhã a gente retorna já com a parte de geografia, tá bom? Então, sei lá. Interrompendo a gravação.